Eu vou deixar agora registrado um bom dia a todos e todas. Então, como ontem, né, nós já tivemos assim uma manhã e uma tarde com muitas mesas interessantes, os relatos. Então, mais ou menos, acho que o Lucas Batiste vai fazer o protocolo. Não vou, então, ser invasiva. Vou deixar ele, vai explicar depois como que são as rotinas. E, então, me coube a tarefa de mediar. E eu passo, então, para o Lucas fazer o protocolo. Perfeito, Prof. Cláudia. Então, formalmente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à 7ª Semana Municipal da Justiça Restaurativa. Eu sou o Lucas Garcia Batiste, sou mestrando em Direito aqui na Universidade de Caxias do Sul. Tenho um carinho muito especial pela temática da Justiça Restaurativa, até porque minha iniciação científica, ainda na graduação, ela foi realizada nesse tema. Então, tenho muito a agradecer a todos os esforços e aos debates que culminam nessa data de hoje, porque pessoalmente despertaram meu interesse pela área. Então, a Semana da Justiça Restaurativa, ela foi instituída pela Lei Municipal 7.985, de 24 de setembro de 2015, e visa proporcionar à comunidade um espaço para conscientização, aprendizagem e discussão de uma nova forma de pensar e agir em relação aos crimes e conflitos. Tudo isso com foco na construção e fortalecimento de vínculos por meio dos círculos de construção de paz. Então, nessa edição, sob a organização da Universidade de Caxias do Sul, com a união dos esforços da área do conhecimento das ciências jurídicas, do programa de pós-graduação em Direito, e mestrado e doutorado, e do programa de pós-graduação em Psicologia, mestrado profissional, e também em conjunto com a Prefeitura Municipal de Caxias, com a Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, a Diretoria de Proteção Social e o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, Caxias da Paz, nós chegamos à 7ª edição da Semana Municipal da Justiça Restaurativa. E aqui a nossa ideia é reunir palestrantes renomados em suas respectivas áreas, que vão abordar algumas das discussões, dos pontos mais relevantes para o atual momento da justiça restaurativa em Caxias do Sul. Então, para o bom andamento do encontro, algumas orientações são necessárias. Então, solicito aos participantes que mantenham os microfones desligados, ligando somente em um momento oportuno. Quanto à captação de presença, ela depende do preenchimento de um formulário. Esse formulário vai ser disponibilizado após a fala dos palestrantes, em conjunto com um link para a avaliação da atividade. Só o participante previamente inscrito vai receber o certificado, mas a gente gostaria que todos os presentes na sala avaliassem a atividade para que a gente pudesse, em edições futuras, atender a essas demandas. Então, essas instruções elas vão ser posteriormente reiteradas no chat. Então, sem mais delongas, agradeço a compreensão, a colaboração de todos, e eu passo a palavra para as coordenadoras do evento, a Prof. Cláudia e a Prof. Ana, para que façam suas considerações iniciais. Um bom evento a todos. Eu, antes de me manifestar, acho que eu passaria para o Dr. Clóvis Ramos fazer alguma consideração, enfim, fique bem à vontade. Quebrando um pouco o protocolo, né, Clóvis? Eu ia pegar o chimarrão aqui, né? Estava me preparando para ouvir o Paulo. Não, eu quero dar as boas-vindas ao Paulo aí, estamos ansiosos para ouvi-lo. Acho que a fala no momento agora é essa, né? É de aguardar a manifestação do Paulo e esperar que ele faça as suas considerações a respeito da sua experiência aí vasta na justiça restaurativa, né? E em todos os outros campos que afetam aí a psicologia, né, Paulo? Que eu tenho o prazer de conhecer ele já a longa data, desde a primeira estada lá como diretor do foro. Então, é um prazer tê-lo aqui e a gente está aguardando a tua manifestação. Né? Isso aí, Cláudia, pode te devolver a palavra. Obrigada. Passo para a Ana. Bom dia a todos e todas. É um prazer termos mais uma mesa, dar as boas-vindas para o Paulo, que vai nos
trazer algumas informações das tantas que ele vem construindo ao longo da trajetória dele, e é um aspecto muito importante quando a gente pensa na justiça restaurativa, na questão da metodologia dos círculos, a gente pensar os aspectos psicológicos. Então, estamos ansiosos pela tua fala, Paulo, se sinta muito acolhido e que tenhamos uma excelente manhã de trabalho. Obrigada. Então, antes de passar a palavra para o Paulo, eu quero fazer uma breve apresentação do palestrante. Então, Paulo Henrique Moratelli, ele possui graduação em Psicologia e licenciatura pela Universidade de Uberaba. Tem experiência na área da psicologia, com ênfase em psicologia no atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Tem larga experiência em justiça restaurativa e prevenção, mediação e transformação de conflitos. Atua como facilitador de processos restaurativos desde 2010. Atuou como coordenador da Central Judicial de Pacificação Restaurativa do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul, como coordenador técnico do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, como instrutor de Justiça Restaurativa de Círculos Restaurativos pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, e também atua como instrutor independente de Peacemaking Circles, Círculos Transformativos e Justiça Restaurativa desde 2016. É delegado para o Brasil da Sociedade Científica de Justiça Restaurativa da Espanha. Atua como supervisor de processos restaurativos, de facilitadores de Peacemaking Circles e Círculos Transformativos e de projetos e programas de justiça restaurativa. É coach individual de grupos e equipes e analista comportamental. É mediador civil, familiar, penal, penitenciário e transformativo. Então, Paulo, seja bem-vindo e a palavra é toda tua. Bom dia a todos, me ouvem bem? Que bom. Primeiro, cumprimentar a todos, é um prazer e nosso clima aqui está interessante, né? Porque tá úmido e quente e o meu óculos está embaçando aqui só de ficar... Caxias do Sul é uma festa, né? As estações do ano, elas se misturam totalmente. Mas, enfim, vamos seguir. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer reencontrar amigos, né? E pessoas que há tempos a gente não se fala. Eu estou vendo meu irmão Délcio Cruz aqui, a Cláudia, o Dr. Clóvis, que, como já falou, a gente se encontrava mais na época em que eu atuava junto ao Fórum, ali pelo Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, e depois... Enfim, a gente foi caminhando, fazendo outras coisas e acaba se reencontrando aqui. Então, para mim, esse é um momento interessante de um reencontro. É um reencontro com o programa municipal. Esse ano eu tive algumas atividades junto ao programa municipal, que eu estava bastante afastado desde 2017, quando eu me exonerei da prefeitura, eu fiquei fazendo muitas outras coisas e acabou que a gente se distanciou. E esse ano, por muitos motivos, a gente se aproxima e eu também creio que é por conta dessa praticidade, dessa facilidade que temos hoje com esses meios digitais, que eu, sinceramente, me satisfaz bastante esse processo de encontro, e foi uma descoberta, saber o quanto isso funciona, inclusive na dimensão do cuidado. Isso me permitiu, por exemplo, até voltar a ser psicólogo, atender como psicoterapeuta, quando antes não era impossível, por conta das viagens todas e toda a impossibilidade de ter agendas contínuas, mas agora é possível. Então, eu realmente sou entusiasta do mundo digital. Ele nos aproxima, não vejo nada de virtual nesses encontros, eles são reais, só estamos longe. Falta o abraço é importante, mas, enfim, é bom que vai acumulando essa energia quando há aquele encontro, então a gente vai poder aproveitar também isso. Até isso, quem sabe, é interessante, o abraço deixou de ser algo simples do dia a dia e passa a ser algo muito valorizado, né? O quanto o abraço nos faz bem, né? O quanto necessitamos dele. Deixa eu ajustar o meu reloginho aqui para tentar não ultrapassar o tempo, para manter o combinado. Bom, pessoal, o convite hoje é para falar de uma perspectiva dentro das práticas restaurativas. Então, não vou trazer temas
mais sobre teoria, sobre principiologia, sobre a filosofia ou paradigma restaurativo, não é muito o objetivo hoje, mas é mais falar sobre como colocar isso em prática. Eu queria fazer um breve... Deixa eu já checar aqui, vamos ver se eu já consigo compartilhar para a gente, caso tenha algum problema, a gente já resolver. Por favor, aí, ok, a minha tela está sendo apresentada. Ok, creio que vocês estão vendo, sim, estão. Então, eu queria fazer uma primeira reflexão. A partir de 2018, mas principalmente 2019, eu me encontro com um sujeito que eu só via seu nome em livros, etc., que foi o Terry O'Connell. O Terry O'Connell é um australiano que, para muitos, é considerado o pai da justiça restaurativa, e ele passou a ser um amigo, uma pessoa muito próxima, nós temos encontros contínuos, ele passou a ser o meu supervisor. O Terry O'Connell começa a trabalhar com isso, que depois a gente veio a chamar de justiça restaurativa, em 1973. Ele criou um jeito de intervir, uma forma de intervir, e isso virou depois o roteiro das conferências restaurativas que a gente conhece, que é usado no mundo todo. As perguntas restaurativas que ele criou e também são usadas no mundo todo. E o Terry, por incrível que pareça, para quem nos ensina tanto sobre emoções, sentimentos, relações, foi policial por 30 anos. Ele não foi psicólogo, ele não é psicólogo. Porém, um grande estudioso do comportamento humano. E muitas coisas que vocês vão ver atravessando a minha fala tem muito a ver com essa possibilidade de ter essa conexão com ele hoje. E a primeira delas já é essa. O Terry conseguiu me demonstrar com clareza a diferença entre práticas e prática. Porque dentro da justiça restaurativa a gente fala muito de práticas, a gente fala muito da ideia de métodos, ferramentas, círculos de construção de paz, conferências, mediações, vários modelos de mediação e etc. Mas ele conseguiu deixar claro para mim o que a gente fala quando fala em prática. Então, quando a gente usar aqui hoje práticas no plural, a gente está falando desses métodos, círculos, conferências, etc. E quando eu falo em prática, eu estou falando da praxis mesmo, né? Estou falando do pôr em prática uma forma de ver o mundo, uma forma de atuar, de agir no mundo. Então, eu vou falar hoje um pouco mais sobre a prática e não sobre as práticas. E para isso eu preciso compreender qual é o contexto disso. Então, vou contextualizar bem superficial e rapidamente. Essa justiça do qual a gente está falando é uma justiça fundada em valores, uma justiça fundada em princípios, mas que, essencial e fundamentalmente, objetiva a transformação de pessoas, transformação das relações entre essas pessoas, relações comunitárias, com instituições, dentro e entre instituições, as leis, o próprio governo. Então, isso Vanessa e Strong nos ensinam muito claramente, que é disso que a gente está falando quando a gente fala desse campo, desse paradigma que é o da justiça restaurativa. No meu pensamento, então, nós precisamos aplicar essa principiologia, essas ideias, essa filosofia e essas práticas no sentido e no objetivo de obter uma transformação social. E para essa transformação social, é fundamental que a gente ajude as pessoas a desenvolver uma inteligência emocional, que elas possam ser capazes de, nas suas relações, atuar com alteridade, com respeito, com empatia, com ética e assim por diante. E isso deveria acontecer desde uma tenra idade, desde crianças dentro dos seus ambientes comunitários, familiares e principalmente nas escolas. Por que isso é importante? Porque nós vivemos uma era em que nós judicializamos a vida. Nós passamos a levar tudo para o judiciário, como se o judiciário pudesse nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Porém, os nossos conflitos, quase todos, têm origem relacional e comunitária. Por isso, deveria ser dentro desse contexto relacional e comunitário que esses conflitos deveriam ser resolvidos. E deixar para o sistema de justiça aquelas situações realmente problemáticas, os crimes mais graves, as questões mais complexas que os sujeitos não conseguem resolver por si só. Só que, quando a gente judicializa a nossa vida, sem perceber, nós estamos nos desempoderando.
nós, como sujeitos, famílias, grupos, comunidades, vamos perdendo a autonomia. A autonomia, regra em si mesmo, a lei em si mesmo. A autonomia é a compreensão da lei, da regra, é a internalização de fazer o correto. Então, quando a gente leva isso tudo para um outro, para um terceiro, nós acabamos, sem perceber, nos desempoderando. Então, desenvolver essa competência, essa inteligência emocional, no meu ponto de vista, seria ajudar as pessoas, no papel do facilitador, por exemplo, a conseguir relacionar-se melhor consigo mesmo e com os demais, com principalmente respeito, empatia e alteridade, mas aí a gente engloba um enorme número de valores. Então, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre o que se passa dentro de uma prática, um encontro restaurativo, seja ele um círculo, uma conferência, uma mediação vítima-ofensor, um diálogo transformativo. E eu vou começar falando um pouquinho sobre a questão das emoções. Essas emoções, elas existem o tempo todo em nós. Nós estamos o tempo todo vivenciando emoções. As emoções são uma resposta biológica, episódicas, ela é realmente muito breve, né? E essas emoções, dentro dos encontros restaurativos, elas nos propiciam que haja uma ressonância cognitiva e uma ressonância afetiva ou emocional dentro desses encontros, que é daí que surge aquilo que a gente, muitas pessoas afirmam que os círculos, por exemplo, são mágicos, né? O que é essa magia? Essa magia nada mais é do que uma ressonância afetiva. É uma ressonância de cérebro a cérebro, de sentimento a sentimento, de experiência de vida a experiência de vida. Então, essas emoções, elas são todos nós podemos e o tempo todo vivenciamos essas emoções. Elas são geralmente acionadas por um gatilho interno ou externo, algo que nos provoque essa percepção, esse sentimento. E essas emoções vêm da nossa história também. A forma como a gente lida e se emociona com um evento ou com um objeto externo a nós, objeto no sentido psicológico, né? Pode ser uma pessoa, uma situação, ou um evento específico. Então, esse algo fora de mim provoca uma resposta emocional. Essa resposta emocional, ela é definida pela forma como eu construí a minha própria história. Um exemplo simples disso. Cada um de vocês aqui, se eu apresentasse para vocês aqui uma aranha enorme, caranguejeira e etc., cada um reagiria de uma forma. Um ia querer levar para pet, para sua casa, para cuidar, para dar mosquinha para ela comer. O outro ia olhar de longe, olha, é bonito, mas não quero perto de mim. E poderia ter alguém que teria quase que um evento traumático ali, um pavor gigantesco. Por que isso acontece? Não é o objeto externo, não é a aranha, é como eu me relaciono com essa experiência de encontro com esse objeto externo. Então, as emoções, a expressão das emoções, ela é idêntica a cada um de nós. Todos expressamos medo, raiva, ansiedade, etc., da mesma forma. Mas o que provoca medo, raiva, ansiedade para cada um de nós é diferente. E isso tem a ver com a minha história. No exemplo da aranha, como eu fui apresentado a uma aranha, né? Como os meus pais reagiam à experiência de encontrar uma aranha, por exemplo. Simplesmente mata, cuida, leva lá fora, sai correndo. Isso, quando criança, isso vai formando o meu repertório de resposta emocional. Nós temos emoções que são universais: alegria, tristeza, raiva, nojo, medo e surpresa. Se eu perguntasse para vocês o que são essas emoções, vocês saberiam reconhecer que o primeiro rosto é o rosto de alguém alegre. O segundo rosto, o B, seria o quê? Alguém com medo. O terceiro, alguém surpreso. O quarto, alguém triste. O quinto, alguém com nojo, realmente desgostando de algo ou de alguma situação. E o último, alguém com raiva. Essa expressão facial, ela demonstra a nossa reação emocional a uma situação, ela é praticamente universal. Então, isso o próprio Darwin começa a estudar isso, o Paul Ekman estuda isso, e o Silvan Tompkins, que é uma referência quando a gente fala de psicologia dentro do campo da justiça restaurativa, fala de 9 afetos. Esses afetos
que a gente traduz por afetos, mas são estruturas, não se trata de afeição, se trata de estruturas psicológicas que estamos prontos desde o nascimento a colocar em prática. O Tompkins ele aponta 9 principais. Esses afetos são um sistema, um contínuo emocional que pode ser, por exemplo, ele pode ser neutro, de uma surpresa simples a um espanto enorme. A surpresa e o espanto é um afeto neutro, porque nos prepara para o que vai acontecer depois. Não é bom nem ruim. Afetos positivos, que são aqueles afetos expressos em emoções como contentamento, alegria, interesse, empolgação, e afetos negativos, que são aqueles, muitos que já estão demonstrados aqui, a repulsão olfativa, uma aversão a alguma coisa ou situação, medo, terror, raiva, fúria, aflição, angústia e vergonha e humilhação. Quem se propõe a trabalhar dentro do campo da justiça restaurativa precisaria compreender muito bem qual é o impacto da vergonha nas nossas vidas. O que isso significa? O que a vergonha provoca em mim, como vítima, como ofensor, por exemplo, ou o que o que me leva a sentir vergonha, né? Os dois caminhos. A gente fala um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, essas emoções que são expressas o tempo todo, elas estão sempre em atuação dentro de uma prática restaurativa e produzindo essa ideia de ressonância afetiva. É isso que promove uma possibilidade de a gente trabalhar o conflito posteriormente. Quando afetivamente construímos um espaço de ressonância, nos conectamos, nos percebemos conectados, a partir daí, trabalhamos como uma grupalidade, como diria o Pichon Rivière. Nós saímos da individualidade, da serialidade e passamos a nos ver como um grupo. Trabalhamos como um grupo. Agora, nossa tarefa é coletiva, é grupal. E, para isso, é importante a gente aprender, dentro das práticas restaurativas, como aumentar a vivência, a experiência dos afetos positivos, e como diminuir, reduzir o impacto dos afetos negativos. E, ao contrário do que possa parecer, a gente não quer não permitir os afetos negativos. Muito antes, ao contrário, a gente quer sim que sejam expressos ali, porém de uma forma respeitosa, para que a gente possa ressignificar esses afetos e essas emoções negativas. Por quê? Porque quando a gente expressa nossas emoções, sejam elas as positivas ou negativas, num espaço de segurança, onde a gente possa ser escutado com cuidado, com atenção, etc., a gente acaba compartilhando e reduzindo a experiência das emoções negativas e aumentando as emoções positivas. Ratificamos as emoções uns dos outros, reconhecemos as emoções uns dos outros. É essa ressonância afetiva que leva à possibilidade de trabalhar como um grupo. E uma pesquisa de Harvard, que provavelmente todos já conheçam, que hoje já está com mais de 80 anos de duração ininterrupta, ela mostra o quanto nossas conexões sociais determinam a nossa experiência de vida. E, basicamente, o que nos faz felizes é estar em bons relacionamentos, e a qualidade desses relacionamentos, a ideia de que você possa realmente contar com o outro é fundamental. As boas relações protegem nosso corpo e protegem nossa mente. Então, por conta disso, quando a gente foca toda a ideia de uma justiça restaurativa ou transformativa na experiência relacional das pessoas, nós estamos genuinamente trabalhando para o bem-estar físico, emocional, mental de todas as pessoas que estão presentes naqueles processos. E para fazer isso, para mim, esse é o quadro, é a estrutura que eu uso, esse é o enquadramento que eu uso, que é a visão do Félix Guattari, que ele chamou de ecosofia, que são uma filosofia que surge da junção de 3 distintas ecologias. Nenhuma delas é mais importante que a outra ou anterior à outra. Elas estão o tempo todo, nós estamos imersos nessas ecologias todo o tempo. Então é preciso que, quando você atua na dimensão de um caso, e especialmente quanto mais complexo seja esse caso, que você compreenda e possa atuar nessas 3 dimensões. Uma ecologia da natureza é a ecologia do ambiente que nos cerca. E isso inclui, e cada vez mais a gente tem isso claro, os ambientes construídos.
por exemplo, na nossa equipe da Diálogos Transformativos, a gente tem uma psicóloga e arquiteta. Ela tem as duas formações e a função dela é identificar o impacto do ambiente construído naquele grupo de sujeitos, no sujeito individual e no grupo de sujeitos. Então, quando a gente atende uma empresa, a gente vai olhar qual é a condição de convivência das pessoas naquele espaço, como aquele espaço, como aquela construção pode impactar positiva ou negativamente nos sujeitos e nas suas relações, provocando ou amplificando conflitos, por exemplo, ou até mesmo saúde física e mental. Então, a ecologia da natureza é a relação do meu eu com tudo aquilo que me cerca, inclusive os ambientes construídos. A ecologia social é a ecologia dos relacionamentos, por assim dizer, é o eu em relação com o outro, é o grande outro, ou todos os outros. É quando nós nos encontramos nesses espaços de convivência e como nós nos relacionamos. E a ecologia interior, ou a ecologia pessoal, é a ecologia da subjetividade humana. É a ecologia das emoções, dos sentimentos, das necessidades pessoais, da minha história pessoal. Então, quando a gente vai abordar uma situação, especialmente as mais problemáticas, através de uma prática restaurativa, nós precisamos ter consciência de abordar e dar vazão às questões pessoais, o meu eu com os outros, as minhas relações e as minhas relações desse meu eu, de todos esses eus dentro desse espaço, com aquilo tudo que nos cerca, o ambiente que nos cerca. E isso inclui instituições, políticas e leis. É como eu me relaciono com o mundo à minha volta e como eu sou mediado por essas instituições, por essas leis, por essas políticas públicas. Então, é preciso compreender essas 3 dimensões ecológicas e poder, como facilitador de um processo, pôr em movimento essas 3 dimensões ecológicas, se eu quiser realmente proporcionar às pessoas uma experiência de transformação das suas relações e também dos seus conflitos. Trazendo emprestado uma perspectiva da psicologia da Gestalt, o que vocês veem aí? Alguns de vocês podem estar vendo um homem tocando saxofone, e outros podem estar vendo um rosto feminino. E alguns, ou todos, podem, quando eu falo as duas coisas que existem, aí ver as duas imagens. Quando a gente entra para uma dimensão conflitiva, para mediar ou transformar uma situação de conflito, as pessoas chegam ali acreditando que estão 100% corretas. O que a gente precisa ajudar as pessoas, dentro de uma psicologia, de uma perspectiva dessa psicologia, por exemplo, para ajudar que elas possam expressar seus pontos de vista individuais, que em geral, inicialmente, são antagônicos e polarizados, como essa figura e fundo que a gente vê aqui, mas a gente precisa trabalhar na integração de todas essas visões individuais sobre a situação conflitiva numa perspectiva sistêmica, numa perspectiva de completude sobre aquela situação. Então, a gente precisa superar essa individualidade, essa polarização, esses pontos de vista específicos ou essas necessidades individuais e passar a olhar para as necessidades coletivas daquele grupo de sujeitos. E para isso a gente precisa de um processo ou uma prática que seja competente, que seja capaz de movimentar a figura e fundo, movimentar o conflito específico que está demonstrado, mas todo aquele contexto onde ele se dá. E aí a gente pode pegar uma perspectiva do John Paul Lederach, que nos ensina que toda a transformação de conflito é baseada nos relacionamentos. Então, a gente tem que entender o contexto onde se dão essas relações, a estrutura dessas relações e o conteúdo daquela relação. A gente precisa ser capaz de colocar tudo isso juntos nesse processo para que a gente possa promover mudanças imediatas, por exemplo, interromper as violências, mas que, ao mesmo tempo, isso dê suporte para efeitos de longo prazo, efeitos que provoquem mudanças estruturais e sistêmicas. A gente precisa criar condições para que as pessoas façam daquele momento realmente um ponto de virada, um ponto eu ia dizer um ponto de mutação, exatamente um ponto de mutação na vida delas. Aliás, sugiro muito para quem trabalha com justiça restaurativa que leia o ponto de mutação do Fritjof Capra, que não é literatura básica da justiça restaurativa, mas tem completamente tudo a ver com esse campo. Se você quer compreender o momento que vivemos, toda a questão sistêmica, como isso se dá. É um livro um pouco grande, um pouco complexo de leitura, mas ele vai ajudar vocês a compreender muito essa perspectiva mais ampla. E aí, quando a gente tem um processo que dá conta disso,
que ele movimenta figura e fundo, movimenta o conflito, as pessoas em conflito, o contexto onde se dá esse conflito, a gente pode alcançar consenso. O consenso, que não tem nada a ver com unanimidade, na minha concepção, ele é uma verdade coletiva, que a gente só pode acessar através do diálogo. Então, o consenso é aquilo que, através de um processo socrático, de um questionamento socrático, da maiêutica, pode surgir do próprio grupo como uma verdade coletiva. Ou seja, é aquilo que os gregos chamavam de aletheia, que é uma verdade desvelada, uma verdade que se revela, que se constrói a partir desses sujeitos naquele momento específico no tempo e no espaço. Então, não é uma verdade que alguém traga, e muito menos o facilitador para dentro do processo, mas é uma verdade que se descobre, que se constrói ali naquele tempo específico, com aqueles sujeitos específicos. E por que os acordos são cumpridos? Porque se estabelece uma ética relacional. Naturalmente, quando isso se coloca, quando isso está em prática, essa grupalidade, esse respeito mútuo, a gente estabelece um espaço, um lugar, uma situação de uma ética relacional. Então, eu passo a cumprir os acordos não porque eu posso ser punido caso eu não cumpra, mas porque é o certo, é o correto a ser feito. Ou seja, eu cumpro os acordos autonomamente. Eu internalizo a lei e a regra. Auto em si mesmo nomia lei ou regra. Eu internalizo a regra social, a regra de conduta daquele grupo, daquela comunidade, daquela sociedade. Então, os acordos são cumpridos quando feitos em consenso, mas é preciso que seja consenso, e é diferente consenso de consentimento, mas isso é um outro tema. O consenso leva à construção de uma ética relacional. Por isso, investir na construção de um grupo é passo anterior a trabalhar o conflito daquele grupo, ou crimes que possam ter acontecido. E isso nos permite conduzir a dissuasão dos comportamentos inaceitáveis, como inclusive os comportamentos criminosos e delitivos, não através do medo e punição, que são as estratégias tradicionais de lidar com os comportamentos inaceitáveis, mas através da construção ou reconstrução de vínculos e relacionamentos saudáveis. É a famosa conexão, interconexão entre os sujeitos. Então, quando a gente constrói um espaço onde as pessoas genuinamente preocupam-se umas com as outras, respeitam-se mutuamente, têm empatia umas pelas outras, a gente constrói um relacionamento saudável, vínculos positivos, vínculos saudáveis. Porque vínculo não é só positivo, a gente pode estar vinculado de uma maneira muito negativa. Por exemplo, a gente vê isso na questão da violência de gênero, ou da criança e adolescente vítima de abuso sexual intrafamiliar, que no posterior da sua vida passa a estabelecer vínculos muito prejudiciais a ela, onde ela se coloca em situações de revitimização. Então, eu preciso compreender que os vínculos precisam ser estabelecidos e construídos de uma forma positiva. Dentro disso, a perspectiva do facilitador, que não tem nada a ver com o que o nome possa parecer em português, facilitar para as pessoas naquele momento, ele tem a ver com a questão do papel que se exerce, que é de se colocar em relação, porém, sem se misturar na história do outro. É emprestar a minha história naquele momento de uma forma presente, é presentificar-se. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse termo, como a gente está usando, facilitador, vem de Carl Rogers, um psicólogo humanista na década de 1950 nos Estados Unidos, começa a utilizar essa perspectiva de facilitar esse diálogo e não de se colocar fora do diálogo. E para ele, para o Rogers, para a gente fazer isso efetivamente, com qualidade, a gente precisa minimamente dessas três condições. Uma é uma consideração positiva incondicional. Eu traduziria isso como alteridade. É essa concepção que parte desse pressuposto de que todo aquele outro com quem interagimos é igualmente importante, igualmente valoroso, igualmente valioso. E que nessa relação com o outro eu precise não concordar, mas respeitar a sua trajetória, a sua história. Eu me lembro de 2012, quando eu comecei a atuar naquele caso que todos em Caxias vão lembrar, quando o Carlos Miguel foi morto queimado, um morador de rua, por 4 adolescentes. Fiquei 3 anos acompanhando aqueles adolescentes através de círculos e diálogos. Logo que eu tomo contato com o caso, eu fiquei... esse foi um caso paradigmático para mim, porque eu penso, como é que eu vou ter empatia por
por um jovem que vai lá e joga uma garrafa de Coca-Cola cheia de gasolina no sujeito e mata ele queimado, como se fosse um videogame. E foi ali que ficou tão claro para mim que a perspectiva não era empática somente, mas era de alteridade. Por quê? Porque quando eu escuto a história desse adolescente, de que a mãe era drogadita e se prostituía dentro de casa, né, à vista do menino, que o pai agredia a mãe, era alcoolista, alcoólatra e saía, nunca estava em casa, quando estava ele agredia a mãe. E que quando ele vai para o conselho tutelar com 13 para 14 anos, e vai por conta de uma infrequência escolar, e a tia que acompanha fala para conselheiro tutelar na frente dele o seguinte: esse menino sempre foi um problema. O pai dele estuprou uma mulher lá no bairro, e 4 homens, para se vingar do pai dele, estupraram a mãe dele, e ele nasceu desse estupro. E assim esse menino de 13 para 14 anos, com uma história muito complexa, descobre a sua origem, a sua história, como ele nasceu. E nada foi feito, nada, nenhum tratamento psicoterápico, nada. Poucos meses depois, esse menino mata queimado um morador de rua. Isso não justifica, mas isso explica. E quando eu escuto a história desse menino, e eu compreendo o contexto da vida dele, eu faço para mim uma pergunta, naquele momento em 2012. O que aconteceria se eu, Paulo Moratelli, hoje psicólogo, etc., não tivesse sido criado na minha família, com essas condições socioeconômicas, etc., mas se eu fosse criado exatamente no lugar desse menino, eu poderia ser capaz de fazer coisas tão terríveis assim? E a minha resposta sincera para comigo mesmo foi: sim, eu poderia. Se eu tivesse crescido nessas condições, nessa estrutura social, com essas relações, eu não seria quem eu sou hoje, de forma alguma. A biologia seria a mesma, mas a estrutura, a forma de relacionar com os outros seria completamente outra. E isso é alteridade. Então, pude trabalhar com esses meninos por 4 anos, não de uma perspectiva empática tão somente, mas principalmente de uma perspectiva de alteridade, de olhar o outro a partir da história desse outro. A segunda questão fundamental para Carl Rogers é uma conexão empática. E essa empatia, a gente precisa não confundir com compaixão, que a compaixão é esse desejo de diminuir o sofrimento do outro, né? É algo que a gente quer genuinamente fazer para que o outro deixe de sofrer. Isso é parecido, mas não é empatia. Se a gente pegar a empatia a partir da perspectiva do Goleman e do Senge, a gente pode olhar que existem 3 tipos de empatia, no mínimo. Uma empatia cognitiva, que é aquela que nos permite compreender o que o outro nos comunica, o que o outro está sentindo. A gente, pela experiência que temos, vamos adquirindo essa experiência e compreendemos como a expressão emocional do sujeito, o que isso representa. Muitas vezes porque eu vivenciei aquilo ou porque eu presenciei muitas pessoas se sentindo daquela forma. Essa empatia cognitiva, por exemplo, um sociopata pode apresentar. Na verdade, o sociopata ele é campeão mundial de entender a empatia cognitiva. Ele lê o sujeito e usa isso contra o outro sujeito. Ele não tem pudor em fazer isso, né? Não por acaso a gente tem sociopatas em tantos campos em papéis de relevância. Se a gente fosse fazer esse teste de sociopatia no Congresso Nacional, eu acho que o resultado ia nos assustar. A segunda empatia é uma empatia emocional. É aquilo que a gente normalmente chama de empatia, aquela conexão, aquela química, aquele sentir-se bem sem muito saber por quê próximo a esse outro. A gente tem essa conexão e ela é natural, ela surge naturalmente. Essas 2 formas de empatia, a cognitiva e a emocional, elas são muito importantes, mas para um facilitador, principalmente, é fundamental ele desenvolver a capacidade de empatia relacional, que é onde a gente pode chamar isso de uma preocupação empática, essa empatia relacional, denominar também como uma preocupação empática, é uma empatia que leva a uma ação empática. É quando eu busco me conectar e me sintonizar com o outro, tentar compreender o que ele sente naquele momento, não tentar alterar o que ele sente, mas me conectar para poder atuar dentro dessa dimensão relacional. Então, como é que a gente faz? A gente faz isso através de perguntas. Então, essa capacidade de conectar com o outro me permite fazer perguntas para esse grupo que façam com que eles reflexionem sobre as questões complexas que estamos lidando aí. E a gente precisa aprender a deixar de fazer ou não usar coisas que
bloqueiam essa relação empática. Aconselhar, consolar, educar, moralizar, diagnosticar, competir pelo sofrimento, se assustar, contar a própria história, enfim, uma série de coisas bloqueiam, impedem a relação empática naquele espaço. E, por fim, o Carl Rogers nos fala de uma coisa que aqui isso é fundamental. Congruência. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu digo e o que eu faço tem que estar na mesma linha, tem que ter uma mesma bússola. Se eu quero ajudar as pessoas a construir e reconstruir relações respeitosas e seguras, eu preciso, no meu comportamento, também atuar com as pessoas de uma forma respeitosa, empática e com alteridade. Então, esse é o nosso propósito dentro de uma perspectiva de facilitar um diálogo. É o que eu faço pelo outro. Não vou aprofundar aqui, mas simplesmente trazer duas questões que Freud já trouxe e outros aprofundaram, que acontecem o tempo todo dentro de uma prática restaurativa. Há os mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa, eles estão atuando o tempo todo. São formas de nos proteger daquilo que nos ameaça. Seja questões internas ou externas. Então, a gente tudo que pode me colocar o meu eu, o meu ego, o meu self em risco. Então, inconscientemente, eu me defendo disso. Existem muitos e muitos mecanismos de defesa, não teria nem como começar a falar sobre eles aqui, mas a gente tem muitas e muitas formas de nos proteger daquilo que está acontecendo numa relação ou fora de mim, ou num momento específico, para que a gente não desabe, que a gente não se desconstrua enquanto eu. E isso acontece o tempo todo. Daqui a pouco eu vou falar especificamente de como isso se revela no comportamento criminoso. E a contra-transferência e a transferência. Isso é um problema seríssimo. Quando o facilitador, contra-transferencialmente, entrega para o grupo questões que são suas, pessoais, particulares, sejam conteúdos conscientes ou inconscientes, sejam conteúdos emocionais, sejam conteúdos da sua própria história. Quando ele se mistura na história desses outros. Ele acaba complicando ainda mais aquela situação. E como a gente descobre isso? Se eu estou contra-transferenciando ali, vamos dizer assim, preciso fazer terapia, não tem jeito, eu preciso saber quais são os meus conteúdos. E também a transferência, e todos aqui que facilitam deverão já ter experienciado ao final de um círculo ou qualquer prática que vocês usem, as pessoas chegando e te dizendo, nossa, foi fantástico, foi maravilhoso. Por exemplo, eu ouvia muito coisas assim, quando fazia esses casos mais complexos dentro do fórum. E ainda hoje ouço. Nossa, foi tão legal, foi tão bom, do jeito que você fala, você parece um padre, ou um pastor, ou alguém lá do centro espírita, dependendo da religião dele ou dela. É muito interessante isso, porque para essa pessoa, esse é um momento de segurança, de conexão, né? Essa sua religião, e identificou ali uma mesma qualidade. Quer dizer que a gente está falando de religião? Objetivamente não. Mas, para aquela pessoa, foi uma experiência que tem uma conexão com a sua espiritualidade. Ou, outro exemplo interessante dessa transferência que os participantes entregam para os facilitadores. Quantas vezes eu facilitei com alguma colega e no final as pessoas chegavam e diziam assim, vocês são casados? Vocês são namorados? Etc. Não, a gente é amigo e tal. Nossa, que vocês trabalham tão bem juntos, nossa, há tanta sintonia. Então, essas são algumas expressões de uma forma simples para mostrar para vocês o que é transferência. Mas também a transferência pode ser negativa. Eu posso expressar raiva, ansiedade, angústia com relação ao facilitador. E principalmente isso acontece na dimensão do ofensor, muitas vezes. E a contra-transferência, ela é responsável por um fenômeno extremamente interessante e preocupante, que eu vi pessoalmente em círculos que eu facilitei com outras pessoas acontecer, e eu vi muitas vezes me contarem situações assim, que é a pessoa sair do papel de facilitador e se colocar numa outra relação. Eu já vi co-facilitadora atuando comigo, dizer para um adolescente que tinha quase matado uma outra pessoa, nossa, você é lindo, você é muito querido, você é muito inteligente. Peraí, esse não é o papel do facilitador. Para isso, temos os apoiadores, os familiares desse adolescente. Nosso papel é conduzir uma reflexão
profunda sobre as situações e não se posicionar a favor ou contra alguém, independente que seja um agressor ou não. E interessante que, na minha experiência, especialmente como supervisor de projetos, facilitadores e programas, o que eu tenho visto? A contratransferência, em geral, acontece muito mais do facilitador para com o agressor e não com a vítima. Este é um fenômeno muito interessante. E isso também pode ser explicado pelo fato de que a gente, muitas vezes, entra para a justiça restaurativa querendo realmente ajudar as pessoas a melhorar a sua vida. É muito interessante isso. Essa contratransferência, ela se expressa muito mais em quantidade de vezes com relação ao agressor do que com relação à vítima. Bom, enfim, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas o tempo já está no fim. Eu falei sobre os mecanismos de defesa. Como esses mecanismos de defesa se expressam especificamente, por exemplo, com relação ao comportamento do agressor? Isso é muito mais evidente para o adolescente, né? O adolescente em conflito com a lei, mas vale para o adulto também. Então, Matza e Sykes nos mostram que algumas coisas acontecem no comportamento do agressor quando ele é colocado de frente com os danos que ele causou. A primeira, negação da responsabilidade. Muitas e muitas vezes o agressor vai dizer que foi vítima da circunstância, ele foi obrigado a fazer isso, não estava no meu controle, ou simplesmente aquela frase, não foi culpa minha, né? Essas técnicas de neutralização, pessoal, elas 99% das vezes são inconscientes, tá? Isso é diferente de mentir. Não é quando o sujeito mente dizendo, não fui eu. Isso é quando ele genuinamente acredita que não foi culpa dele, que ele foi levado a fazer isso. Isso é um mecanismo de defesa inconsciente, porque se eu assumir que eu fiz algo querendo fazer algo tão ruim, isso como que fica a minha psique? Como é que fica a minha relação comigo mesmo? Ela fica muito prejudicada. Eu passo a me ver como uma pessoa ruim, uma pessoa que não merece ser amada, sem autoestima, sem amor próprio e assim por diante. Então, os mecanismos de defesa visam a nos defender dessa experiência de nos punirmos, uma autoagressão psicológica, vamos dizer assim. O segundo, a negação do dano, é quando o segundo, aqui está para vocês, coloquei, a condenação dos que condenam. É quando esse agressor diz o seguinte, mas olha quem está me falando isso, você foi muito pior que eu, você fez coisas muito piores, na sua época de adolescente você fez muito mais que isso, etc. Ou seja, deslocar a culpa de mim para o outro, ou a culpa do outro é maior do que a minha, né? Negação da vítima. Isso aqui a gente vê, por exemplo, com muita normalidade na violência de gênero. É muito comum que isso aconteça, né? Não foi por mal, isso aí nem machucou mesmo, foi só um tapinha, o que é isso? Eu fiz isso para cuidar dela, eu disse para ela que se ela saísse de saia, ela podia ser agredida, então eu tive que obrigar ela a fazer isso, etc. Então, é uma justificativa que o sujeito faz para si mesmo, para dizer o que eu fiz foi por amor, foi por afeto, né? E, de novo, pessoal, a gente precisa... E aí é preciso experiência e competência para isso, para identificar quando é uma mentira nua e crua e quando é um processo de uma negação genuinamente inconsciente, uma tentativa de suportar aquele fardo de ter feito o que fez. E os processos restaurativos, eles estão aí exatamente para desconstruir esses mecanismos de defesa e mostrar para o sujeito a realidade das questões, a realidade das coisas. Negação do dano, mas se não foi nada, se ele pode comprar outro, isso aí daqui a pouco tá bem e tal. Ou seja, o dano não foi realmente um dano. E o interessante, né, essa negação, o apelo a lealdades superiores. Isso é muito interessante. Eu fiz para proteger minha família. Eu fiz para proteger os meus amigos. Eu fiz para proteger o meu casamento. Eu fiz porque era o meu papel como pai, etc. Então, eu invoco algo superior ao outro sujeito e faço isso para que aconteça, para que eu me justifique. Eu creio que nós estamos com o tempo estourado. Para finalizar só, então, essa reflexão aqui. O que um facilitador precisa desenvolver como
para desenvolver a sua competência, a sua capacidade, as suas competências como facilitador. A primeira questão técnica, eu vou usar círculo de construção de paz, eu vou usar uma mediação narrativa, transformativa ou vítima-ofensor, vou usar um diálogo transformativo, vou usar uma conferência, ou seja, qual seja o método que eu vou utilizar, eu preciso dominar essa técnica, preciso ter uma competência evidente na condução dessa técnica, eu preciso saber o que estou fazendo, eu sou responsável por aquele lugar, por como essas coisas acontecem. A segunda questão, empatia. Eu preciso genuinamente estar interessado pelo outro. Independente do que ele tenha feito, preciso estar interessado pelo outro a partir de uma perspectiva humanista, de uma perspectiva genuinamente humana. Amorosidade. Essa é uma palavra que eu uso que faz sentido para mim, mas você pode substituir ela se quiser por alteridade. Mas para mim ela vai um pouco além, ou muito além da alteridade, que é o fato de aceitar o outro genuinamente como ele é. Não significa justificar o que ele fez, não significa gostar do que ele fez, enfim, mas significa compreender que esta foi a situação que se construiu, foi assim que ele chegou a estar onde está. Que somente se eu aceitar com amorosidade a experiência do outro, eu posso atuar de uma forma neutra e imparcial naquela situação. E tudo isso precisa acontecer de uma forma plena e consciente. Então, eu uso o verbo presentificar, né? Eu preciso presentificar-me naquele momento para esse sujeito. O que significa presentificar-se? Significa que eu não vou emprestar a minha história, o meu passado, dizer o que já fiz e que deu certo na minha vida, para orientar os sujeitos a tentarem fazer na vida deles também. Significa que eu não vou tentar descobrir o futuro, dizer por que vocês não fazem isso, e se vocês fizessem aquilo. Ou seja, não vou dar sugestões ou sugerências, eu já estou falando em português misturado com espanhol. Não vou dar sugestões na vida dos sujeitos. Eu vou simplesmente estar ali, presente, no aqui e agora, ajudar-me, buscar uma conexão com esses sujeitos, para que, através dessa conexão, essa ressonância afetiva e essa ressonância empática e racional, cognitiva, eu possa fazer as perguntas corretas para produzir esse processo de reflexão que vai ajudar eles a chegar a um lugar melhor. Como sempre, eu parei no slide 18 aqui de 43 que eu tinha pensado que seria possível fazer, mas é óbvio que não, mas hoje eu vim de coração light, eu sabia que não ia dar conta, mas eu deixei que vai aqui, né? Enfim, haveria muito mais coisas a falar, né, sobre o impacto de vários teóricos e os processos, fenômenos psicológicos coletivos no grupo, o que acontece no grupo, falar da perspectiva do Jung, dos papéis, das personas, etc. Enfim, falar um pouquinho sobre trauma e sobre vergonha, que não deu tempo de falar, antifragilidade, enfim. Na verdade, esse é tema para muitas e muitas horas de conversa, mas hoje foi o possível de fazer com vocês. Espero que tenha feito algum sentido para vocês e que tenha colaborado um pouquinho. Só para não... isso não pode faltar. O facilitador precisa cuidar das próprias emoções, tá? Ele precisa aprender a manejar as próprias emoções, né? Precisa compreender o que sente e por que sente naquele momento. E isso só pode ser acessível através de um processo de autoconhecimento. Preciso conhecer-me para poder compreender-me, né? E precisa evitar o trauma secundário. O trauma secundário é quando você escuta tantas histórias difíceis e traumáticas dos sujeitos que você acaba incorporando aquilo na tua própria perspectiva, na tua própria relação consigo mesmo e com os outros. Isso é muito comum, por exemplo, também por exemplo, eu trabalhei numa empresa que tem de call center que atende o Brasil todo, Disque 100, Disque 180. Trabalhei com as meninas lá que atendem as ligações das mulheres vítimas de violência doméstica. Invariavelmente, elas não conseguem suportar muito tempo, porque elas começam a desenvolver essas características do trauma secundário. Não conseguem mais se relacionar com homens, porque imaginam que todos os homens são agressores, como aquelas histórias que ouvem, e também acabam por naturalizar as violências que elas escutam tanto, e passam a não dar a atenção necessária às mulheres, porque começa a comparar com outras ligações, outras histórias. Aquela outra foi muito pior, que tentou pôr fogo, tentou matar, essa aqui foi só um tapinha. Esse é um processo inconsciente, então é preciso também estar em autocuidado, em terapia, seria a melhor situação. E, por fim, e eu vou parar por aqui hoje, eu prometo, estabelecer limites. Que limites?
o que eu posso e o que eu não posso, o que eu dou conta e o que eu não dou conta de atender. Ou seja, aquilo que, quando o Barry Stewart, que adaptou, né, quem criou os círculos de construção de paz foram os povos aborígenes da América do Norte, e foram adaptados por Barry Stewart e Mark Wedge, né, e foram trazidos para nós pela Kay, que aprendeu com o Ed e com o Stewart, e eles... o Barry Stewart me disse, eu perguntei para ele qual era a questão fundamental para um facilitador, ele falou sem pensar nem um segundo: humildade. A humildade de saber que a história não é sua naquele momento e que você não está tratando da tua história, das tuas questões, e humildade para saber em que caso não devo me envolver, porque ele seria realmente pesado demais para mim. Eu vou passar tudo isso, não vou falar mais nada, e deixo aqui para vocês os meus contatos. Se vocês quiserem, quem quiser me pedir essa apresentação, pode me mandar um WhatsApp ali, um e-mail, tem aí os meus contatos, fico à disposição de vocês. Meninas, Cláudia, perdão, passei uns minutinhos aí, mas, enfim, devolvo. Imagina, Paulo, nós te agradecemos, né, profundamente, porque um conhecimento, né, uma profundidade também, eu acho que poderíamos ficar a manhã toda, à tarde, né, com muitas questões, enfim. Então, agradeço muito, eu não quero me delongar, e, na verdade, eu não sei, acho que tem a Tamara Zimmermann, que levantou a mão já há bastante tempo. Eu até me manifestei, não sei se é um questionamento que a Tamara tem para colocar, até para organizar a questão, né, da fala. E depois também já passo, acho que, não sei se o Dr. Clóvis tem algum questionamento, algo para acrescentar. O Rodolfo também levantou a mão. Mas, de qualquer modo, né, nós já imaginávamos, eu acho que vai vir convite para, na verdade, aprofundarmos esse conteúdo todo, né? E cumprimento a todos que agora eu vejo, acho que acabaram entrando posteriormente, eu não tinha agradecido. Tamara? Talvez ela tenha levantado a mão sem querer, Claudinha. Acho que já dá para passar para o Rodolfo. Travou meu... Não abri aqui. Rodolfo, por favor. Ela se manifestou no chat, né? Segundo ela já tirou as dúvidas. É isso mesmo. Cláudia, enquanto o Rodolfo não aparece aí, eu me manifesto, então, para a gente aproveitar o tempo. Paulo, só te cumprimentar, assim, sensacional mesmo. Acho que na condição também de fazer parte aqui da organização, acho que a gente ficou devendo para ti, sabe? Nós ficamos devendo para ti. E a gente vai ter que pagar essa dívida aí, te dando mais tempo para te falar em algum outro momento aí, porque é sensacional, assim, simplesmente é muito proveitosa o posicionamento que tu expõe, a forma como tu expõe as coisas, né? E isso nos traz uma segurança, assim, no sentido de que a gente não deve mesmo, sem a questão de alcançar a excelência, né, buscar fazer, abrir círculos e tudo mais, né? A gente tem que buscar a excelência, tem que estar muito preparado para essa atividade, né? Eu acho que isso aí é o mais importante, é o recado mais importante que tu deixa aí, né? Para que a gente busque mesmo a qualificação para só depois estar, né, atuando aí na condição mesmo de facilitador ou de qualquer outra das atividades de mediação, de conciliação e tudo mais, né, para que a gente possa atuar de forma segura aí. Parabéns, assim, eu gostei também muito quando tu falasse que o judiciário, eu digo, ontem ainda falei isso, né, o judiciário recebeu aquela herança maldita, né, do monopólio da jurisdição, né, tudo tem que vir parar no judiciário, e mesmo aquilo que seja resolvido em sede de acordo e tudo mais, pode um dia lá adiante, né, vir a ser reexaminado. Então, né, o judiciário tem esse monopólio maldito aí da jurisdição, né, tudo tem, e virou parte de um negócio isso, sabe? Isso é triste até a gente ver isso, né? Às vezes, conflitos que deveriam ser solucionados, né, a briga de vizinho e tudo mais, não, mas às vezes as pessoas até esperam
não resolver naquela forma ali, ou pelo menos dentro daquele processo, não, ali nós não vamos resolver porque tem uma indenização ali de 10, 20 mil que está sendo perseguida. Então, é uma coisa, talvez até triste, né, quando a gente vê que essas questões aí se transformam em parte de um negócio, né, para as partes. Então, é isso. Parabéns aí pela tua exposição. Não tem questionamento algum, só me perdoa também na parte que me toca de ter te reservado tão pouco espaço aí para a tua fala. Que isso, doutor Cláudio, eu realmente agradeço. O que eu puder contribuir sempre será com muito prazer. Assim, eu tenho uma gratidão, né, por tudo que aconteceu nesses espaços aqui dentro de Caxias do Sul, né, que é imensurável, né? 90% dessa aprendizagem vem dessas práticas que foram feitas aqui. Então, é um dever de gratidão poder, de alguma forma, corresponder a isso. Paulo, só uma coisa, eu roubei 4 fotos tuas aí, né? Enquanto tu estava falando, e já mandei para o Instagram, eu vou te marcar ali, né? Ok, Se tu me sem problema. proibir de veicular isso aí, tu me avisa para Não, ali, não. que eu... Tá tudo certo. Especialmente teu contato, porque eu gostei Não, é muito uma dessa honra. palestra. Graças. Eu queria, Cláudia, só para não esquecer, porque eu sou capaz de esquecer isso. Gente, Fran Lenzi, minha companheiraça, assim, de muitos e muitos casos, né? Queridona, assim, eu adoro de paixão mesmo. O Délcio, também tantos casos que a gente atendeu juntos. O Adilson, que eu vi aí. A própria Cláudia, né? Você também, Cláudia. O Rodolfo, enfim, a Débora, que está hoje na coordenação do programa. Eu sei que eu não vou nem começar a citar tantas outras pessoas, porque o Alex, né, a Nilra que está aqui, enfim, gente, tanta gente que essa que é a questão, né? A gente começa a aprendizagem nos cursos, mas a gente vai seguindo na aprendizagem nos casos concretos, né? A gente precisa estar fazendo essas práticas com pessoas com competência, com experiência, para a gente ir solidificando essa prática. Então, essa foi a ideia de compartilhar isso, não para assustar de complexidade, não, para mostrar que por baixo da superfície daquela conversa tem muitas coisas acontecendo. E quanto mais a gente conseguir compreender o que está debaixo dessa superfície, mais competência a gente vai ter para conduzir isso melhor e ajudar mais e melhor as pessoas. O Rodolfo acho que estava tentando fazer o microfone dele funcionar, Cláudia. Estão me ouvindo agora? Opa! Sim. Agora sim, então. Bom, primeiro, para saudar toda a organização do evento aí, né, por estar trazendo pessoas tão marcantes aí para dentro da justiça restaurativa e, né, o Paulo também, inominável, né, a tua experiência e toda a tua construção que tu vem desenvolvendo, que nem a Fran colocou ali no chat, né, Paulo? Cada vez tu fica melhor, cara. Eu já tinha visto essa tua explanação ali sobre os aspectos psicológicos, mas tu se dedica, tu se esforça, né? Tu é um estudioso do tema, então tu aprofunda e tu vai fazendo a gente aprofundar junto e querendo saber mais e conhecer mais a respeito de toda essa dinâmica que é tão complexa e a gente precisa estar tão conhecedor disso para, né, exercer o nosso papel de facilitador da melhor forma para que realmente venha contribuir com o caso e não atrapalhar e gerar mais, né, conflito, tanto para os outros como para nós mesmos, né, como você bem trouxe, Paulo. Uma dúvida, então, dentro dessa construção toda, né, que você trouxe agora, pontuou bem no final, né, é a questão da preparação e dos cuidados do facilitador, né, de como que ele tem que estar habilitado e quanto mais ele precisa se capacitar para exercer essa função. Então, a gente tem, você sabe, que em Caxias, muitos facilitadores, muita gente formada, né, e às vezes a gente acabou não conseguindo desenvolver, de alguma forma, assim, como abordar quando o facilitador não atinge a expectativa que a gente tem dele, ou a gente percebe as limitações deles em determinadas situações, determinados casos, dentro da tua experiência aí, que eu sei que você formou, né, muita gente por esse Brasil todo, fora do Brasil e tal, como é que dentro das tuas supervisões, assim, se tu poderia né, acho que é uma pergunta que muita gente se faz, assim, e que com certeza, né, eu sei que você já me respondeu isso em outros momentos, mas para né, fazer esse encontro também ter uma reflexão ali, como a gente pode abordar essas dificuldades de uma forma, né,
tranquila, de uma forma que vai realmente permitir que a pessoa cresça, se desenvolva dentro dessa... Porque a intenção nunca é excluir ninguém, né? É sempre permitir que as pessoas se deem conta das suas qualidades e limitações para poder se desenvolver. Muito obrigado, Paulo, mais uma vez pela tua participação aí, a todos da organização e um abraço. Tchau, tchau. Bom te ver. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo e nos dias de hoje já vale, tá? Bom te ouvir então, Rodolfo. Bom, primeiro, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente está ajudando a formar um facilitador, a gente tem que ajudar ele a não só entender o como fazer. Se é um círculo, não só como fazer uma cerimônia, passar o objeto da palavra, mas é que preciso que ele entenda o porquê. Qual é a fundamentação filosófica, teórica, principiológica, qual é o paradigma que a gente está convidando ele para atuar. Então, é preciso ajudar ele a aprender e desenvolver algumas competências. Por exemplo, ele precisa aprender nesse processo, e é claro que a gente não faz isso num curso de 5 dias, isso é um processo continuado. Ele precisa aprender a saber conhecer, saber fazer, saber aprender, saber comunicar, saber ser e conviver. O saber ser e conviver, ele tem que trazer com ele um perfil já, né? Um perfil humanista, um perfil de uma capacidade, uma inteligência emocional que pode ser desenvolvida, seus valores, seus comportamentos, atitudes, etc. Ele precisa aprender, muitas vezes ele não tem essa habilidade, como se comunicar melhor com as pessoas que ele está ali, porque todo o processo dialógico é um processo comunicacional, ele precisa desenvolver essa capacidade de ouvir e de falar, né? Desenvolver uma curiosidade genuína pelo outro. Precisa saber aprender, ou seja, ele tem que estar disposto a continuamente aprender, tanto como autoaprendizagem, mas com cursos e supervisões, etc. E uma coisa fundamental, desenvolver autocrítica e aceitar feedbacks. Esse, no campo da justiça restaurativa, infelizmente, tem sido um problema assim, muito grande. As pessoas têm tido muita dificuldade em aceitar feedbacks, assim. Isso é interessante. E muitas vezes os próprios projetos e programas não exigem a participação das pessoas em supervisão ou de aceitar esses feedbacks. Isso é fundamental, porque no atendimento ao outro, como é que eu posso me desenvolver e aprimorar se eu não sou avaliado pelos outros? Eu não posso ser avaliado somente por mim mesmo, né? E também aprender a fazer, que é desenvolver habilidades, conhecer novas técnicas e adquirir experiências, métodos, etc. Então, a gente pode ajudar as pessoas, Rodolfo, enquanto programa, de algumas formas. Primeiro, estabelecer um grupo de estudos. Um grupo de estudos que seja conduzido dentro dos princípios restaurativos, onde todos sejam co-protagonistas, que ele seja compartilhado essa liderança, ou seja, que não somente uma pessoa vá lá dar as aulas a cada 15 dias, mas que a cada 15 dias alguém do grupo seja responsável por apresentar um conteúdo, trazer aquela discussão, abrir essa discussão para o grupo. Ele precisa desenvolver essa competência nesse lugar, o melhor jeito de aprender é fazendo. A segunda questão é os espaços de cuidado do cuidador, né? Os espaços onde a gente possa prevenir a questão do trauma vicariante, né? Do trauma secundário, onde a gente ofereça um espaço de escuta para quem está trabalhando questões difíceis. A gente sai muitas vezes de muitos círculos muito mobilizado, muito machucado emocionalmente, né? Preciso ter um lugar para trabalhar isso, ou isso vai me assombrar na minha vida particular. E aí eu vou perder minha capacidade de conduzir esses círculos. É preciso também os processos de supervisão. Muitas vezes, e quase todos os programas que eu tenho visto, param no nível da autossupervisão, que às vezes é chamado de intervisão ou algo assim. Mas, gente, supervisão já diz o nome, super, sobre, superior, mais ampla. É preciso alguém com experiência, com competência, para ajudar a dirimir algumas dúvidas e algumas questões que não estão claras para quem está no início do processo ou está com alguma caminhada. Sempre há alguém com mais experiência. Eu comentei no início da minha fala que eu continuo na minha supervisão hoje com o Terry O'Connell. Nessa segunda-feira mesmo a gente se encontrou. Ficamos por 1 hora conversando do que está acontecendo, dos processos que eu estou conduzindo, das supervisões que eu estou fazendo com tribunais e Defensoria Pública e Ministério Público aqui no Brasil. As questões que surgem, a gente discute, debate isso a partir de uma perspectiva tropicalizada, né? O Brasil tem as suas especificidades, etc. Então, eu diria, Rodolfo,
que eu não sei exatamente como está hoje, mas que o que seria fundamental, talvez essa última questão, os espaços de uma supervisão genuína, né? Uma supervisão digna do seu nome, que é ter alguém que de fora, sem estar afeto às pessoas, às suas relações, etc., com experiência e tal, possa contribuir em algum momento para dirimir dúvidas, esclarecer e aprofundar alguns temas e conceitos. Eu creio que se a gente fizer isso, a gente ajuda as pessoas, tá? E, por fim, adotar um código de ética. Eu estou atuando na vida dos sujeitos. Como psicólogo, eu tenho um código de ética, como advogado, eu tenho um código de ética, como assistente social, eu tenho um código de ética. E porque eu que vou atuar, muitas vezes, em crimes graves, não preciso estabelecer minha conduta a partir de uma ética, de um lugar, de uma ética profissional. Nós tentamos, Rodolfo, em 2013, estão aqui 3 das 4 pessoas, eu, a Fran e o Alex, junto com a oh, meu Deus, a assistente social que estava na época, enfim, esqueci o nome dela agora, meu Deus. Construiu um esboço de um código de ética que foi solenemente ignorado. Como conduzir uma prática que é dentro da vida do outro sem que seja uma prática ética? Isso eu não consigo entender até hoje. Então, sempre que eu faço cursos e supervisões para tribunais, Ministério Público, etc., eu ofereço um esboço de um código de ética para eles partirem desse lugar e construir alguma questão. E é preciso dizer o seguinte, toda a justiça restaurativa, em primeiro lugar, estão as vítimas, né? Então, se às vezes a gente tem alguém que não está conseguindo entregar de uma forma com a qualidade necessária, com a técnica, com a ética, enfim, necessária aquele trabalho, a gente precisa convidar essa pessoa a se reciclar. Eu penso que é por aí. Bem, não querendo ser indelicada, né? Infelizmente, diante do adiantado da hora, nossa, acho que, como eu disse anteriormente, Paula, eu não tenho palavras para agradecer a tua disponibilidade por ter aceito o convite, mas com certeza eu vejo que nós vamos te convidar para fazer, né, outras explanações, porque com muita riqueza, né? Eu sei do teu conhecimento, como tu mesmo colocaste, essa experiência decorre, né, da tua trajetória, da tua profissão, enfim. Então, com certeza, a gente vai, né, te convidar para vir, né? E não só você, mas temos vários colegas aqui que se fazem presentes, que são da justiça restaurativa. Acho que tem muito a ser aprofundado esse tema, carece muito de teoria, né? De aprofundamento. Então, eu agradeço, e se tiver, de repente, alguns questionamentos, o pessoal pode aqui fazer pelo chat, a gente te encaminha depois. Acho que com certeza dá um jeito de te enviar para que possamos responder ao pessoal. Não sei, Ana, se tu queres fazer algum comentário. Olha, Paulo, foi um prazer te ouvir, foi maravilhoso. O nosso grupo de pesquisa, junto com a Prof. Cláudia e o Prof. João, nós temos discutido muito essa questão, especialmente dessa área da psi que precisa, e que é algo que eu posso ter a técnica, a melhor técnica, o maior conhecimento técnico possível, mas em se tratando de relações, eu tenho que ter um espaço de preparo, e essa questão que tu trouxeste, que é a questão da supervisão, né? Porque a gente vai lidar com... Pode parecer que é uma situação muito simples. Em se tratando de relações, nada é muito simples, né? O que vai emergir as emoções daquele diálogo. Então, te ouvir, eu faço minhas as palavras do Prof. Clóvis. Nós vamos ficar devendo um espaço para te ouvir mais. E assim, por último, que a gente já estourou tudo que deu, né? Nós já temos a nossa convidada, estamos até sendo indelicadas com ela. Mas a gente pede desculpas. E Paulo,
tu precisa vir para junto de nós na academia, no nosso mestrado em psicologia. Tu tem que estar conosco. Não seja egoísta, venha trabalhar conosco no nosso mestrado. Eu acho que tem algo assim para ser discutido, para ser. Tu tem todo um trabalho, né? E é um mestrado profissional. Imagina o produto técnico que tu pode estar construindo nesse mestrado. É quase uma convocação, Paulo. Muito obrigada por esse momento que tivemos contigo. Ana, obrigado, olha. A Cláudia, que está aí desde 2013 tentando me convencer disso. E eu estou escrevendo 2 livros faz uns 5 anos, eu sempre deixo para depois. Um é sobre os diálogos transformativos, e um livro mais técnico, e o outro é sobre os casos que eu atendi. E eles vão ficando para depois, assim, para depois. O problema é que sempre que eu tento parar para pensar em fazer alguma coisa nessa área, surge alguma coisa para fazer e eu sempre prefiro fazer. Então, assim, é o meu ponto fraco, assim, eu realmente preciso, de alguma forma, encontrar tempo para fazer isso e, enfim, sempre que eu puder contribuir, eu contribuo, mas realmente essa é uma falha, assim, eu acabei nunca dedicando muito tempo a isso. Mas quem sabe, o futuro é... De novo, gente, muito obrigado, tá? Desculpa, eu tinha realmente vontade de falar muitas outras coisas, né? Muitos outros autores, enfim. E a gente nem falou das questões filosóficas aí, a gente começar a falar o que está por trás filosoficamente desse paradigma, que é fundamental a gente pensar também. Mas fico à disposição e quando quiserem e me convidem, pode ser agora todos vacinados, até pessoalmente, a gente pode se encontrar, que maravilha, que novidade. Fico à disposição de vocês, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. E passo para o Lucas. Não sei, fazer um fechamento? Claro, Prof. Cláudio. Agradeço, então, ao Paulo e a todo mundo que participou no chat. E foi uma palestra com certeza muito proveitosa, né? Devemos mais tempo ao Paulo, isso é um fato. Então, reitero o bom dia para aqueles que chegaram agora